Paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Hoje, amados, nas cartas para Deus, quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor que está lá em Romanos, no capítulo 8, o versículo 28. Palavra do Senhor que vai nos dizer assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só até aqui. Bom, essa palavra tocou no meu coração por conta de uma inquietação, uma pergunta que é exatamente sobre isso, né? Será que para Deus nada é impossível? Será que para Deus nada é impossível? E a própria palavra aqui já dá a resposta, né? Que para Deus nada é impossível, está na Bíblia. Mas muitas vezes nós os seres humanos, nós duvidamos. Nós caímos em incredulidade, caímos em descrença. Ora porque Deus não fez o que a gente pediu, ora porque a gente vê pessoas recebendo e a gente não, e a gente acha que Deus faz para quem Ele quer, Deus faz se Ele quiser. E muitas dúvidas começam a passar nas nossas mentes. Mas a palavra que Jesus deixou, que está em Romanos, é bem clara. Que Deus, Ele atende sim os nossos pedidos. Que Ele ouve aqueles que clamam a Ele. Mas a palavra também é bem clara, né? Ela diz que segundo o seu propósito. O propósito de quem? O meu propósito? O seu propósito? Não. Vou ler novamente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é o propósito de Deus, não é o meu propósito. O propósito que Deus tem para as nossas vidas. E aí Ele faz, e aí Ele transforma. Porque quando nós andamos de acordo com o que a gente quer, com o que a gente põe na nossa cabeça, pode ser que esteja de acordo com o propósito, a vontade de Deus, e pode ser que não. Então, meu amado, se por um acaso você vem buscando, vem clamando a Deus e não recebeu a sua bênção ainda, provavelmente é porque não é aquilo que Deus quer para sua vida. Ou se Ele te der aquilo, você sairá dos caminhos dele. Se a gente olhar a passagem de Paulo, quando ele pede a Deus que tire o espinho na carne que ele tem, que podia ser uma enfermidade, podia ser alguma dificuldade, Deus diz para ele que a presença de Deus bastava a ele. E por que será que Deus falava com ele dessa forma? Porque provavelmente se Deus tirasse o espinho na carne de Paulo, talvez ele desviasse dos caminhos de Deus, ou talvez não. Mas Deus sabia. Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele cumpriu até o fim dos dias dele nessa terra. E o que você tem pedido aí? Uma cura? Uma cura para você, uma cura para um ente querido, um parente, um amigo, um colega. Uma porta de emprego para você ou para aqueles que estão à sua volta. Sua casa própria. A conversão de uma pessoa que não acredita em Deus. A libertação de alguém que tem algum problema com vício ou até de você mesmo. Uma reconciliação no seu casamento ou dentro da sua família, né? Um conflito entre os familiares e as pessoas se afastaram. Ou até mesmo a salvação, né? O que é que você tem pedido a Deus que Ele não tem atendido? Por que será que Ele não atendeu? Será que o que você tem pedido a Deus está dentro do propósito de Deus para sua vida? Se a gente olhar aqui nas passagens da Bíblia, lá em Gênesis, por exemplo, em Gênesis 24:36,
que fala de Sara e Abraão. Quando Sara engravidou na sua velhice, foi uma promessa de Deus para a vida deles. Eles estavam dentro do propósito de Deus e Sara engravidou na velhice. Foi um impossível na vida deles, pela idade de Sara, pela idade de Abraão, mas Deus fez. Porque para Deus nada é impossível. Para nós é, mas para Deus não. Se passarmos aqui também em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 10, é a história de Naamã. Naamã, que era um guerreiro, que era um líder de um exército, e ele tinha lepra, e uma serva dele orientou que ele fosse buscar o profeta, e o profeta ordenou que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã, desesperado, buscando cura, ele relutou a aceitar, porque o Rio Jordão não era um rio tão belo, não era um rio tão atrativo, e ele questionou, mas ele seguiu. Ele seguiu e, mesmo duvidando, ele fez o que o profeta o orientou e se banhou 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele subiu, já não tinha mais nada no corpo dele. Ele havia sido curado da lepra. E quantas vezes nós murmuramos, nós questionamos, nós não seguimos na direção que Deus tem para nossas vidas. E ficamos lá reclamando: Senhor, tu não me abençoa no que eu estou te pedindo, mas será que o que você está pedindo para Deus é de fato o que Ele quer para sua vida? Será que é esse o propósito de Deus para mim e para sua vida? Se seguirmos mais adiante na palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 1, os versículos entre o 34 e o 37, fala que um anjo visitou Maria e que ela receberia de Deus um filho. Maria receberia de Deus um filho, que era Jesus. E ela ficou preocupada porque ela não tinha conhecido ainda homem algum. Ela já conhecia José, mas eles não estavam de fato casados ainda. E Maria concebeu Jesus por uma direção de Deus. E Jesus já tinha feito antes pela irmã, né? Pela irmã de Maria, Isabel, já tinha concebido também um filho para Isabel durante a velhice dela. Então, amados, para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus, mas muitas vezes nós não recebemos o que estamos pedindo porque não estamos no propósito de Deus. Qual será o propósito de Deus para mim e para sua vida? Nós só saberemos quando nós nos mantermos na presença de Deus, buscando, pedindo direção, lendo a palavra, seguindo nos caminhos. Aí nós entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, porque todos nós temos um chamado. Cada um de nós tem um chamado. E esse chamado só vai se cumprir quando nós nos colocarmos dentro do propósito de Deus. E aí as coisas, como a palavra diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se olharmos aqui também o que Jesus fez nessa terra, lá em Mateus capítulo 20, os versículos do 31 e 34, 2 cegos clamavam por Jesus no meio da multidão, e aquela multidão os criticavam, os faziam quererem parar, mas eles ainda assim clamavam por Jesus. E quando eles chegaram até Jesus, Jesus disse: "O que vocês querem que eu faça?" E parecia meio óbvio a pergunta, porque todos sabiam que aqueles 2 eram cegos. Mas ainda que Jesus também soubesse que eles eram cegos, Jesus perguntou: "O que vocês querem que eu faça?"
E eles falaram para Jesus que eles queriam ser curados da cegueira, que os olhos deles fossem abertos. E assim Jesus se comoveu em compaixão e tocou nos olhos deles e eles passaram a ver. Mas Jesus perguntou para ele o que eles queriam. E o que eles queriam provavelmente estavam de acordo com o propósito de Deus, com o propósito de Jesus naquela passagem, porque muitos incrédulos estavam ali e Jesus não fazia algo para provar que ele era Deus, mas sim para, pela sua misericórdia, mostrar que Deus de fato existe. E volto a perguntar: será que o que você tem pedido para Deus é de fato o que Deus quer para sua vida? Será que ele não fez ainda porque na sua visão você está pedindo ouro para Deus e Deus não te dá porque ele está vendo que o que você está pedindo não é ouro, é uma pedra para você carregar nas costas? Então, meu amado, minha amada, para Deus nada é impossível. Deus pode fazer, Ele pode curar, Ele pode te abrir uma porta de emprego, Ele pode te abençoar com uma casa própria, pode te ajudar na conversão de uma pessoa que não acredita em Deus, pode libertar, pode curar de algum vício. Mas primeiro é preciso de um posicionamento, da minha parte e da sua parte. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus e deixar que de fato Ele se movimente nas nossas vidas, mas de acordo com o propósito de Deus, não o nosso. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Porque a gente tem que lembrar que Deus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor e não ao contrário. Muitas vezes nós colocamos Deus na condição de nosso serviçal. Nós pedimos a Ele, até clamamos, mas nós nos irritamos quando Ele não faz. E Senhor, por que Tu não olhas para mim? Por que Tu não fazes o que eu estou pedindo? Ele não faz porque nós é que somos os filhos. Não é o contrário. Nós não somos Deus de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos criaturas transformadas em filhos a partir do nosso reconhecimento que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E através de andarmos em obediência para descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, se você está passando por situações assim, precisa de algo desse tipo, uma cura, um emprego, uma casa, o que você precisar, saiba primeiro que você, eu, todos nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para então seguir dentro desse propósito em obediência, e aí o resto Deus faz por nós. E eu fecho lendo novamente aqui, porque isso é muito importante, o que está aqui no começo dessa palavra, que é em Romanos em 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quem foi chamado? Todos nós. Todos nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus nessa terra. O propósito de Deus para as nossas vidas. Todos nós somos chamados, mas poucos de nós ouvimos e, pior ainda, poucos de nós cumprimos. Poucos ouvem e menos ainda seguem. Que essa palavra entre no seu coração, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém.